Vamos lá. Bom, então, como eu estava falando, não foi um erro. Na verdade, isso aqui tem tudo a ver com o sistema respiratório. A gente chama isso de árvore respiratória. Professor, o que é essa tal de árvore respiratória? Percebam que aqui, ó, você tem um caule, você tem o tronco, né? Você tem galhos e tem as folhas. Percebe, ó? É que é uma estrutura central, tem os galhos, tem as folhas, enfim. E aí, quando a gente olha para algumas partes do nosso sistema respiratório, é possível ver que há uma semelhança. Então, aqui, ó. Vejam, ó. Olha aqui. Olha aqui, professor Lucas. Esse aqui é o nosso pulmão, tá? Olha isso aqui, ó. É muito parecido. Então, você tem uma estrutura central que se divide em dois e outras pequenas divisões aqui. Isso tudo simboliza e mostra o nosso, né? Simboliza, a ideia é simbolizar o nosso sistema respiratório. Então, por isso que a gente chama de árvore respiratória, porque é uma semelhança gigantesca. Tá? Então, aqui você tem a traqueia, por exemplo, os dois brônquios que se dividem em bronquíolos, arteríolos e por aí vai. Vou mostrar para você aqui a composição. Tá aí, ó. Olha que legal. Essas são as partes ou estruturas que compõem o nosso sistema respiratório. Cavidade nasal é que fica lá dentro. Nariz é isso que se encontra aqui, né, no nosso rosto, aqui do lado de fora, do lado externo. Isso é nariz. Dentro, a gente chama de cavidade nasal. Então, começa aqui na cavidade nasal. O ar pode entrar tanto pelo nariz, né, por meio aqui na cavidade nasal, ou também pode adentrar o nosso organismo pela boca. Então, ou entra pelo nariz ou entra pela boca. Independentemente, né, passa pela laringe, aqui é a faringe, é a traqueia, e aqui a árvore que eu falava para vocês, ó. A traqueia que se divide em dois brônquios. Como se fossem dois galhos grandes, né? Dois galhos maiores. Então, tem um brônquio direito, brônquio esquerdo. Depois, esses brônquios se dividem em estruturas menores. Bronquíolos e lá os alvéolos, que são as pequenas estruturas que farão aí a troca gasosa que eu falei para vocês. Retiram gás carbônico, colocam oxigênio. Retiram gás carbônico, colocam oxigênio, o sangue fica oxigenado, vai para o coração, daí do coração é disparado para todo o nosso corpo. Volta sujo para o coração, que manda sujo para o pulmão faz a troca gasosa, coloca oxigênio, volta para o coração, vai para o corpo, fica esse dia todo, é um ciclo, tá? Então, essas são algumas estruturas básicas aqui que eu trouxe para vocês. Obviamente, você tem o pulmão esquerdo, o pulmão direito, em organismo saudável, em organismo normal. E aí, como eu falei para você, a ideia do nosso sistema respiratório é permitir que você e eu respiremos. Você precisa respirar, eu falei para você, as suas células são necessitam, né? As células necessitam de oxigênio. Como é que isso acontece, professor? Como é que eu forneço oxigênio para essas células? Por meio da respiração. Você respira. Quando você coloca o ar para dentro, a gente chama de inspiração. É puxar o ar, né? No popular a gente fala puxar o ar. Então, quando você puxa o ar, quando você coloca o ar para dentro, a gente chama isso de inspiração. Quando você coloca o ar para fora, a gente chama isso de expiração. In vem de interno. Inspiração, ar para dentro. Expiração vem de externo. Percebe aqui, ó, o ex? Esse ex vem de externo, ou seja, para fora. Então, quando o ar entra, inspiração, quando o ar sai, expiração. Esse entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, nós chamamos de ventilação mecânica. Por
Por que é mecânica? Porque eu não preciso ficar prestando atenção. Imagina se eu ficasse aqui dando aula e aí ficasse assim falando, né? Pulmão respira, pulmão respira, pulmão respira. Ou se eu ficasse, imagina, aqui preocupado ou concentrado para que o pulmão respirasse, para que cada pulmão fizesse a sua parte. Não é assim. Eu nem penso em pulmão. Eu fico aqui dando aulas e nem penso em pulmão nada. Por quê? Porque é um processo mecânico, automático, acontece naturalmente, a não ser, lógico, que você tenha alguma doença, aí não, né, gente? Mas eu falo, naturalmente acontece. É mecânico, por isso que a gente chama de ventilação mecânica. Beleza? Inspiração, ar para dentro. Expiração, ar para fora. Fantástico, né? O que mais? Uma curiosidade apenas, tá? Essa troca gasosa que eu falei para você, que acontece lá no pulmão, é que tira gás carbônico e coloca oxigênio, a gente chama de hematose. Alguns chamam de hematose pulmonar. Mesma coisa, troca gasosa. Tá bom? É um nome difícil, hematose, mas significa troca gasosa, que eu prefiro, acho que faz mais sentido. Uma curiosidade: a cada respiração, aproximadamente 500 ml de ar entram e saem dos pulmões. Louco, né? Então, toda vez que você respira, aproximadamente 500 ml de ar entra e sai dos pulmões. E aí, se você, por acaso, né, se você porventura respirar 16 vezes por minuto, você está colocando para dentro do seu corpo 8 litros de ar. Louco, deixa eu fazer uma conta aqui para você ver. Dá para ver a calculadora ou está só na apresentação de slides? Alguém consegue me ajudar, por gentileza? Está na apresentação. Não, espera aí, deixa eu colocar aqui. Aí, agora sim, dá para ver uma calculadora? Dá. Perfeito, obrigado. Vou fazer uma conta, ó. Eu acabei de falar para você que a gente coloca aproximadamente 500 ml de ar, entra e sai, a cada respiração. Então tá aqui, 500. Então a gente vai trabalhar com a unidade ml, tá? Bom, geralmente, um indivíduo adulto respira ali tem de 12 a 20 respirações por minuto, tá bom? Então esse processo de ar para dentro, ar para fora, ar para dentro, ar para fora acontece em média de 12 a 20 vezes. Alguns falam de 14 a 18, mas a média aí é de 12 a 20 vezes por minuto. Então, supondo que o nosso paciente, sei lá, vai respirar 16 vezes por minuto. Então, vamos lá. Então, 500 ml a cada respiração, vezes 16. Deu 8.000. Lembrando, estamos trabalhando com que unidade? ml. Eu quero saber em litros. É só dividir por 1.000. Então, dividido por 1.000. Aí, 8 litros de ar por minuto. Professor, não, o meu paciente respira, eu já fiz a conta, geralmente ele respira 20 vezes por minuto. 500 vezes 20. Dá 10.000, divide por 1.000, porque você quer saber em litros. 10 litros de oxigênio, em média, 10 litros de ar, né? Por minuto. Muita coisa, né, gente? Eu trouxe isso aí por curiosidade mesmo. Deixa eu voltar aqui. Beleza? Então, são esses processos que a gente precisa observar demais. Isso é fundamental. Show de bola. Vamos lá. O que mais, professor? Show. Passa aí, pronto. Bom, eu trouxe um vídeo, tá? Para você, se você quiser dar uma assistida aí, eu super recomendo, que é um vídeo que mostra como essa troca gasosa acontece nos nossos pulmões.
Então, como é que sai oxigênio? Como é que entra o oxigênio? Como é que sai gás carbônico? Isso tudo mostra nesse vídeo aqui. É bem legal. Beleza? Depois você pode dar uma conferida. Acho que você vai curtir. Imagino eu, né? Então, depois de ter feito toda essa introdução, para mostrar para você, né, a importância do sistema respiratório, com certeza você já viu que é importantíssimo, que de fato eu diria até essencial que a gente aprenda de alguma forma a dominar a nossa respiração. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas alguns transtornos, algumas fobias, tem como tratamento também a respiração. Então, conheço uma pessoa que foi diagnosticada com fobia social. E é uma moça, e aí de vez em quando atacava. Hoje ela, graças a Deus, está bem melhor, né? Mas de vez em quando atacava e ela não saía de casa, enfim, não tinha contato com ninguém, mas... E aí, vez ou outra, ela tinha uma crise, tinha uma crise. Quando ela tinha crise da fobia social, o médico disse, olha, toda vez que você passar por esses momentos, respire profundamente. E aí ela ficava agitada, né, na crise, com medo, de repente começava a respirar tranquilamente, profundamente, e aí ia se acalmando, ia se acalmando, ia se acalmando, e ficava bem. Por que isso? O nosso cérebro, quando a gente respira mais profundamente, é mais oxigenado. Então, eu consigo mandar mais oxigênio para o meu cérebro quando eu respiro da forma correta. E o cérebro oxigenado, né, ou seja, o cérebro cheio de oxigênio, rico em oxigênio, tem um comportamento bem diferente. Aprende melhor, interpreta a realidade de uma forma mais certa. Então, cara, por que eu estou com fobia das pessoas? Ninguém vai me fazer mal. Senão eu já tinha feito. Eu já estou aqui há um tempo. Ninguém me fez mal, ninguém me bateu, ninguém me agrediu, ninguém, sei lá, me assaltou, nem nada. Bom, esse tipo de raciocínio chega quando o cérebro da pessoa está mais oxigenado. E por isso que a recomendação é, olha, respire profundamente. E aí começa a respirar e aí fica bem. Tá bom? Essa é só uma dica, né? Que tem aí para vocês aplicarem e depois vocês me contam. Se der, faz o teste. Para, inspira profundamente. Você vai ver com mais calma você vai ficar. Isso eu a garanto. Eu a garanto. Lembra acho que é do Sr. Cristo, né? Eu a garanto. Beleza? Então, com certeza, né, esses exercícios são utilizados para tratamento de vários males, como, por exemplo, eu falei, no caso dessa pessoa que eu conheço, da fobia social. Bom, óbvio, ter uma respiração adequada, que flua de maneira mais profunda, faz com que você relaxe, que é justamente o que acontecia com essa moça. Você vai oxigenar todo o seu corpo, oxigenar o cérebro, oxigenar todo o seu corpo. Isso, geralmente, para além de deixar você com essa sensação de bem-estar, de que está tudo bem, você também fica mais aliviada das tensões do dia a dia, né? Então, estresse no trabalho, estresse em casa, enfim. E aí você fica mais calma também por meio da respiração. Muito show, né? Bom, o cuidador também tem um papel importante na recuperação do paciente. Óbvio. Não, mas aí nesse caso, professor, basta tomar um medicamento que funciona. Não. Na verdade, o medicamento é mais uma ferramenta. Precisamos usar outras ferramentas, porque essas ferramentas se complementam. Então, eu tenho medicamentos para melhorar o quadro do paciente. Eu tenho exercício físico também que complementam esse tratamento, que melhoram o tratamento.
eu tenho uma boa alimentação, eu tenho menos estresse, e aí você vai somando vários elementos, vários itens, e aí você consegue promover um tratamento adequado para o paciente. Então, não adianta utilizarmos somente o medicamento, entendendo que ele que ele por si só vai causar uma mudança. Não vai, isso não vai acontecer. Por quê? Porque você e eu temos também o nosso papel, que não é só, é também, né, dar o medicamento, administrar o remédio na hora certa, é isso também, mas não é só isso, beleza? Então, os medicamentos fazem parte do tratamento, mas não são o tratamento. Entenderam? Então, eu vou conseguir sim tratar por meio de medicamentos, mas eu tenho outros itens que precisam ser observados. E aí eu falei alguns exemplos: alimentação, redução do estresse, exercício físico. Mas, muitas vezes, se a doença for no sistema respiratório, eu também tenho mais uma ferramenta aqui. Que ferramenta é essa, professor? Os exercícios respiratórios. Que show, né? Então você tem medicamentos, tem a melhora na alimentação, você tem uma redução do estresse, você tem atividade física e você tem também exercícios respiratórios. Todo esse pacotão, esse bag, tudo isso para que o paciente se sinta melhor, que tenha um estado de saúde melhor. Beleza? Então essa é a ideia. Bom, então por isso que o cuidador tem um papel fundamental na recuperação do paciente. Faz sentido, né? Tá? Então é justamente aqui, nessa ideia de fornecer esse tratamento com todas essas ferramentas, é justamente aqui que o cuidador tem o seu papel claro, né? Nítido. Beleza? Bom, e aí, o exercício respiratório é imprescindível, fundamental, porque ele, por exemplo, pode ajudar o nosso paciente a ter uma vida com mais qualidade. Professor, dá um exemplo nós, para quem tem sinusite, eu tenho, então eu falo por experiência, não é nem, né? Por experiência. Hoje, inclusive, eu acordei assim. Geralmente, quem tem sinusite, vez ou outra, se pega com o nariz cheio, né? Cheio de secreção. O meu quase sempre está assim. Dor de cabeça constante, né? Por causa da sinusite e tal. Muitas vezes, quando a sinusite ataca, você, paciente com essa doença, com essa condição, fica todo... É como se o seu rosto, aqui, ficasse todo cheio de secreção, cheio de... Perdão da expressão, cheio de catarro. Tudo obstruído, tudo tampado, tudo entupido, cheio de catarro. Quando isso acontece, normalmente, a gente não consegue dormir bem, por exemplo. Por quê? Porque você precisa respirar para dormir. Se o nariz está cheio, você vai ter que começar a respirar pela boca. Aí vai começar a roncar às vezes, né? Mas geralmente você não consegue dormir muito bem, porque não está conseguindo respirar muito bem, não dorme muito bem. Não dormindo muito bem, por causa que a sinusite atacou, você começa a ter também problemas, como eu já disse, né? O sistema imunológico, problemas de aprendizagem. Problema no emocional, fica mais estressada, fica mais nervosa, irritada, pavio curto. Consequentemente, se casada, sei lá, se você conviver com alguém, né? Enfim, com a sua família aí, com a pessoa que você mora, provavelmente seu relacionamento com essa pessoa ou com essas pessoas não vai ser tão bom, porque você vai estar estressada, vai estar, como é que a turma fala, né? Você vai estar soltando soltando cachorro na galera, aí você vai tacar pedra na turma assim, ó. Perceberam? Lá atrás, por conta do nariz, aqui, né, das vias aéreas, seu rosto está cheio de secreções, e por conta disso você não conseguir respirar bem pelo nariz, por causa disso, até mesmo seu casamento, ou seu relacionamento, sei lá, com seus pais ou com seus filhos, foi prejudicado. Percebem? Começa lá atrás. E foi se estendendo, se estendendo, se estendendo.
Preciso dizer que isso vai trazer impacto na qualidade de vida do paciente? Não, né? Bom, ninguém gosta de ter um casamento ruim, ou de ter um relacionamento péssimo com colegas de trabalho, ou não ir tão bem assim com os filhos, com os seus pais. Não é legal. Então, a qualidade de vida fica assim prejudicada, essa sensação de bem-estar fica também, é afetada negativamente falando, tudo por questões respiratórias. Bom, mas isso não significa, né, quando a gente fala que que nós, cuidadores, temos condições de ajudar, de orientar, de ajudar o paciente, perdão, não significa que somos os especialistas em exercícios respiratórios. Não, até porque isso é uma especialidade mesmo, tá? Então, existem muitos fisioterapeutas que têm a especialidade em fisioterapia respiratória. Percebem a seriedade e a responsabilidade que você tem quando você trabalha com exercício respiratório no seu paciente? Nós não somos fisioterapeutas, eu sei, não preciso ficar dizendo isso, mas é para que você entenda que você realiza aqueles exercícios que foram autorizados e aqueles exercícios que não vão trazer riscos para o paciente. Porque os exercícios mais complexos não devem acontecer conosco, mas sim com um outro profissional. Por exemplo, um fisioterapeuta que tem a especialidade em fisioterapia respiratória, de preferência. Certo? Então, o paciente teve algum tipo de doença, sofreu algum tipo de acidente, sei lá, e aí ficou com problemas respiratórios. Quem é que cuida dessa parte da recuperação respiratória? O fisioterapeuta, muitas vezes. Mas ele, quando tem um cuidador ali, ele orienta esse cuidador como é que ele pode executar, como é que ele pode ajudar o paciente. Isso vai trazer benefícios, é lógico, né? Então tem esses dois pontos aqui que eu falei. Vejam. Autorização e executar só o que for pedido. Substituam esse executar o que foi pedido por orientação. Então, o médico autoriza que o meu paciente realize exercícios respiratórios. O médico autorizando, eu recebo orientações de um outro profissional, do fisioterapeuta, por exemplo. Então, alguém autoriza, alguém me orienta, então eu sigo as orientações para com o paciente. Perceberam a linha? Autoriza, alguém me orienta, eu sigo as orientações para com o paciente. Legal, né? Professor, qual seria a definição de exercícios respiratórios? O que significa isso? Tem um conceito, para eu entender o que é esse tal de exercício respiratório. Aqui, ó. Exercícios respiratórios podem ser entendidos como um conjunto de técnicas que são utilizadas no tratamento. Vejam aqui, ó. Novamente a palavra, ó. Tratamento complementar. O que é complementar? Essa palavra vem de complemento, que se une para um fim, tem um casamento. Então, os exercícios respiratórios auxiliam, em conjunto com outras coisas, alimentação, medicamento e atividade física e tudo mais, auxiliam, esses exercícios respiratórios auxiliam no tratamento do paciente, porque eles são complementares. Legal, né? Beleza? Quando é que a gente utiliza, então, professor, essas técnicas, esse conjunto de técnicas que a gente chama de exercícios respiratórios? Em infecções ou em algumas outras condições, como traumas, limitações, sei lá, acidentes e por aí vai. Então, tanto em doenças respiratórias, então vamos pegar aí uma COVID, não é necessariamente, acomete também a respiração,
mas o paciente, obviamente, vai, né, apresentar dificuldade de respiração e tudo mais. Nesse caso, seria possível utilizar exercícios respiratórios. Sofreu um acidente de moto, teve um choque muito grande aqui no tórax, comprometeu um pouquinho, prejudicou um pouco da respiração. Vai ter que fazer exercício respiratório para recuperar, para voltar à normalidade. Percebem? Então, não necessariamente há uma ligação com uma doença. Não. Às vezes não é uma doença. Às vezes um trauma, uma dificuldade. Foi um acidente. Enfim, que essa pessoa teve, né? E aí a gente precisa recuperar esse processo natural que a gente chama de respiração. Geralmente as crianças, por exemplo, durante o inverno, acabam apresentando mais problemas respiratórios. Isso acontece porque o sistema imunológico delas ainda não está muito preparado. Você pode olhar também para pacientes idosos. Então, idosos e crianças geralmente apresentam mais complicações respiratórias no inverno, né? Ou no tempo está muito seco, enfim, está com baixa umidade, né, do ar e por aí vai. Por que isso acontece? Problema no sistema imunológico, que é o sistema de defesa. Então, o sistema de defesa não foi ainda desenvolvido totalmente, que é o caso das crianças, ou já não anda mais aquelas coisas, que é o caso dos idosos. Então, os idosos já foram crianças, mas o sistema imunológico deles se desenvolveu, né? Foram jovens, foram adultos, de repente o sistema imunológico, ou sistema de defesa, começa a não se apresentar tão bem, por conta do processo de envelhecimento. Beleza? Então, crianças e idosos geralmente estão mais sujeitos a terem complicações ou problemas respiratórios em determinadas épocas do ano. E a ideia é que uma criança ou que seja um idoso vai em algum momento começar a ter problema na sua qualidade de vida por causa dessas complicações respiratórias. Então não vai dormir bem. E aí tudo aquilo que eu já falei acontece também com criança, acontece também com idoso. Isso não é a nossa ideia. Nós não queremos que isso aconteça. Eu não tenho intenção nenhuma que o meu paciente não tenha qualidade de vida. Pelo contrário, enquanto cuidador, eu preciso, a todo custo, buscar qualidade de vida para ele. Se eu tenho essa intenção, essa preocupação, esse comprometimento comigo mesmo e também com o paciente, eu preciso, de alguma forma, melhorar a respiração. Se a respiração que é o problema, ou a falta dela, eu preciso, com o auxílio, né, com a orientação de profissionais, mas eu preciso melhorar sim e aplicar isso no meu paciente para que ele tenha mais sentido para a vida, para que fique mais esperançoso, menos estressado, para que ele aprenda mais, para que durma melhor, para que tenha um sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, mais forte, mais resistente, bem preparado para lutar com, sei lá, bactérias, vírus, fungos e por aí vai. Essa é a ideia, beleza? Então, bebês também podem ser acometidos e geralmente são mais acometidos do que jovens, do que adultos, principalmente durante o inverno. Não só, mas principalmente. Também ocorre um maior risco de infecções de garganta e ouvido. Será que isso aqui é ironia do destino ou tem uma lógica escondida? Tem uma lógica. Lembra que eu mostrei para vocês aquela imagem que mostrava a cavidade nasal, que era o ar entrando pelo nariz e ia pela cavidade? Deixa eu mostrar. Espera aí. Aqui, ó. Opa, desculpa. Aqui, ó. O ar entra aqui pela cavidade e aí passa pela traqueia, laringe, tal. Muitas vezes, por conta de algum problema respiratório, sinusite, vamos pegar ela de novo, vai. Está tudo entupido aqui, o paciente não consegue respirar pelo nariz, daí começa a respirar pela boca. O que acontece no nariz, aqui, né,
nós temos cílios, filtros que retêm as sujidades, as impurezas que adentrariam o nosso organismo. Então, vou pegar um exemplo, não é muito legal, mas é só um exemplo para você entender. Sabe caca de nariz? O nariz fica sujo. Fala, caramba, o que é isso aqui? Que negócio sujo que é esse? Impurezas, sujeiras, micropartículas que entrariam no seu organismo. Por que não entraram, professor? Porque você tem um filtro, tem cílios, filtros dentro aqui do seu nariz, dentro aqui, né, na sua cavidade. Quando o ar entra, sujo, né, porque o ar está cheio de coisas, né, cheio de partículas, cheio de sujeiras e tal. Quando vai adentrar, esse filtro retém boa parte dessas partículas, boa parte dessas sujeiras, e aí isso fica retido no seu nariz. Quer fazer um teste? Vai um dia para o sítio, se for possível, vá para um sítio onde a terra esteja arada. Sabe a terra arada? E aí você fica lá, depois você me conta. Mas sem máscara, né? Assim, lógico, se for possível, né? Fala assim, então, assim, você tem um sítio, a sua família lá, você e seu marido, sei lá, tem um sítio. Se der, você vai lá, passa um tempo, depois você me conta como é que vai estar. Você pode perceber que você vai começar, geralmente, dependendo, se tiver muita terra solta lá no ar, você vai começar a ficar com mais caca no nariz. Por que isso? Porque tem mais sujeira no ar. Tendo mais sujeira no ar, os filtros trabalham mais e retém mais sujeira, por isso que seu nariz fica mais sujo. Percebem? Bom, mas o que isso tem a ver, professor, com dor de garganta? Tudo. É o seguinte. Quando você respira pelo nariz, como eu disse, você tem filtros aqui, que retêm as sujeiras. Quando você respira pela boca, não existem filtros. A boca é um canal livre. É um buraco. Tudo que você joga aqui vai. É como um buraco negro, né? Tudo que cai lá vai embora. É exatamente a mesma coisa. Então, quando você respira pela boca, você também coloca sujeiras para dentro do seu organismo. Porque essas sujeiras, essas partículas estão no ar. Não vemos, muitas vezes, mas estão no ar. Então, quando eu respiro pela boca, quando eu inspiro, quando eu coloco o ar para dentro, essas sujidades, muitas vezes, têm bactérias, por exemplo. E aí, vejam aqui na imagem, ó, o ar vai entrar pela boca da pessoa e vai passar pela garganta dela, lógico, né? Para chegar nos pulmões, precisa passar pela garganta. Quando passa aqui pela garganta, essas bactérias se alojam, começam a se agrupar na garganta da pessoa. E aí aqui que você tem a dor de garganta, por exemplo. Ok? Deu para entender por que geralmente as pessoas têm mais problemas de ouvido e de dor de garganta? Ah, mas você só falou da garganta, não falou do ouvido. Porque geralmente da garganta aqui sobe para o ouvido. Então esse é um caminho, um exemplo de caminho, de justificativa, mostrando por que as pessoas têm mais dor de garganta. Porque respiram mais pela boca quando estão com o nariz entupido, por exemplo. Respirando pela boca, você tem um acúmulo de bactérias na garganta, já que a boca não tem filtro. E esse acúmulo de bactérias vai aumentando, as bactérias vão se desenvolvendo, se multiplicando, e de repente causa dor de garganta. Essa dor de garganta acaba indo, sei lá, para o ouvido, aí você tem a falsa de ouvido, e aí vai. E por aí vai. Certo? Então essa é a lógica. Deixa eu voltar lá. Bom, entretanto, com os exercícios respiratórios, conseguimos auxiliar nessa desobstrução. Então, o nariz está obstruído, está entupido, cheio de secreção, de catarro, vamos para exercícios respiratórios. Isso vai nos ajudar, vai melhorar. Essa é a ideia. Bacana, né? Bom, vamos continuar. E até, deixa eu só fazer esse adendo aqui. Inclusive,
o exercício respiratório alivia, como eu já falei, e causa normalização do sistema respiratório. Por que a normalização? Porque vai voltando ao que era para ser. Vai voltando ao normal. Então, foi acometido, então teve sei lá, o sistema respiratório teve um trauma, teve algum tipo de infecção, alguma doença, alguma limitação, alguma dificuldade. De repente, começamos a realizar os exercícios respiratórios e aí agora esses pulmões começam a voltar à normalidade, a funcionar como deveriam. Meu Deus, bacana demais, né? Que legal. Bom, então os exercícios têm que sempre ser, né, os exercícios respiratórios precisam sempre partir, ser supervisionados, né, orientados por um fisioterapeuta sempre possível. Preste atenção nessa expressão, não foi à toa. Tem um porquê aqui, ó, escondido. Não foi à toa, não. Devidamente qualificado. Significa o quê? Que entre um fisioterapeuta normal e um fisioterapeuta com especialização em fisioterapia respiratória, eu preciso optar por esse segundo, se for possível. Porque o que tem especialidade em fisioterapia respiratória entende muito mais de exercícios, muito mais sistema respiratório do que aquele que só tem a graduação em fisioterapia. Só tem um curso superior, né? Faculdade de fisioterapia. Percebem? Então, o fisioterapeuta precisa ser devidamente qualificado, se possível. Por quê? Porque assim ele consegue qualificar também o cuidador, consegue orientá-lo. Samara, Hassan, isso. Maria Antônia, isso. Eliana, Antônia, Deinha, e aí, todo mundo, né? Eu, tal. Olha, faça isso, orienta. Quando ele orienta, ele qualifica o cuidador. Dá condições para que o cuidador consiga oferecer esse cuidado. Isso é muito legal, né? Por isso, você precisa ter noção de o que são esses exercícios respiratórios e tudo mais. Alguns são, inclusive, bem simples de utilizar, tá? Bom, exercícios respiratórios. Então, vou dar um exemplo, as massagens. Toda vez que a gente faz uma massagem aqui chama tórax, mas o popular a turma chama de peito. Sabe aqui na caixa, onde ficam as nossas costelas? Na frente aqui? Que a gente chama de tórax, tá? Quando a gente aplica massagens no tórax e no abdômen, que a turma chama no popular de barriga, ou no peito e na barriga, substituam abdômen por barriga, substituam tórax por peito, para ficar mais fácil de entender. Toda vez que eu realizo massagens aí, eu estimulo a saída do catarro. Por quê? Porque é como se o catarro ficasse colado nas paredes do meu pulmão, ali colado. Quando eu realizo a massagem, esse catarro vai se desprendendo, vai saindo, vai se soltando. Fica solto. Quando a criança ou o adulto, enfim, quando a pessoa, quando a pessoa escarra, ou quando ela tosse, sei lá, né, ela consegue colocar para fora esse catarro. Certo? Então, o catarro, a secreção fica colada no pulmão, realizo massagem, desprendo, solto essa secreção, e aí o paciente tosse, ou, sei lá, vai escarrar, e aí esse catarro sai. Essa é a ideia. Mas, lógico, se tiver com excesso de catarro, o melhor é fazer inalação mesmo, tá bom? E usar o soro fisiológico de acordo com a orientação da equipe médica ou da equipe de assistência hospitalar. O link vai cair, eu vou abrir mais um para a gente ficar mais uns 10 minutinhos. Tá bom? Perdão. Vamos lá, então a aula não terminou, tá? Não terminou. Bom, e aí, muitas vezes o paciente fica acamado.
Paciente acamado tem mais chance de ter acúmulo de secreção nos pulmões. Acúmulo de catarro, por ficar muito tempo deitado, acamado.